Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão. Hoje é dia 28 de novembro do ano de 2016 e tem uma novidade para vocês agora. O nosso link personalizado do canal no YouTube já está disponível. Então se você quiser ouvir alguma reflexão passada, basta você acessar youtube.com/medium de Umbanda, tudo junto, youtube.com/medium de Umbanda. E aí você pode ouvir, porque elas vão ficar todas registradas lá no nosso canal no YouTube, beleza? E hoje eu vou dar uma paradinha na narrativa sobre as minhas incorporações, como que foi descobrir as entidades, para tocar num assunto que eu já abordei algumas citações nas últimas duas reflexões, mas que me parece de fundamental importância deixar um registro, um áudio a este respeito. E eu peço que, se você gostar do que você vai ouvir aqui agora, que você passe esse conteúdo para frente, especialmente se ele puder chegar até o médium que está começando, que ainda está descobrindo as suas entidades. E é o seguinte, eu gostaria de falar sobre essa mania que a gente tem de rotular as manifestações, porque cada entidade é única. E por que eu quero falar disso? Bom, durante um bom tempo eu fiquei longe dos grupos de discussão no Facebook. Por quê? Porque não animava muito, você arruma muita briga, muita inimizade, você responde de boa vontade, a pessoa acha que você está fazendo graça. E convenhamos, né? A gente tem um sério problema de interpretação de texto no Brasil. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem mesmo interpretar texto, e você está ajudando na maior boa vontade e ela está tomando aquilo como algo negativo. Então, durante bons meses, eu me abstive, inclusive os grupos de WhatsApp que eu não participo, assim, respondendo nada, eu coloco material e deixo, porque já cansei de entrar em discussões a este respeito. Mas esse fim de semana eu resolvi dar uma olhada. Na verdade, eu quis fazer um limpa nos meus grupos de WhatsApp, os grupos do Facebook, e fui dando uma olhada no conteúdo dos grupos para ver aqueles que eu podia excluir e daqueles que tinha alguma coisa legal para eu poder tirar. Bom, e em vários grupos eu sempre encontro o mesmo tipo de tópico, que é o seguinte: é normal a entidade fazer isso? A entidade pode fazer aquilo? O que vocês acham da entidade que faz isso? Esse tipo de coisa eu tenho certeza que você está me ouvindo agora já viu também. E algo que me preocupa é que eu tenho percebido um certo extremismo na Umbanda. Uma coisa curiosa que eu não via, por exemplo, quando eu comecei a estudar a Umbanda em 2013, e os grupos do Facebook foram muito importantes nesse processo, eu não via esse extremismo. Hoje eu estou vendo mais. Que é o seguinte: havia um tópico em que a moça perguntou o seguinte: é normal a Maria Mulambo, quando chega, jogar o médium de joelhos ao chão? E aí foram centenas de comentários. Metade dizia que sim, metade dizia que não. Aliás, metade não, né? Uma galera dizia que sim, outra galera dizia que não, e um monte de gente dizendo que isso era coisa do médium, que era animismo, que era mistificação, que era o médium passando à frente. Então eu fico pensando assim, imagina se essa é uma dúvida legítima. Eu vou num fórum, onde eu acho que as pessoas que estão lá dentro entendem da religião e praticam a religião, e eu faço uma pergunta simples, como essa moça fez. E como resposta, um povo diz que sim, outros dizem que não, outros dizem que é a culpa da médium. E como é que fica a cabeça dessa pessoa? E quais os critérios eu posso utilizar para dizer que uma manifestação que eu não vi, que eu não presenciei, é verdadeira ou é falsa? Porque é muito fácil você apertar o botão do foda-se e começar a falar que tudo que você está vendo, que foge do seu escopo, que foge do que você conhece, é marmotagem, picaretagem, médium passando à frente, mistificação. Porque eu fico pensando, e se a moça que fez a pergunta, na verdade, ela está relatando algo que acontece com ela e que ela impessoalizou na pergunta para não receber nenhuma crítica direta? E ela vai ler aquilo, a pessoa desiste da mediunidade, como às vezes acontece.
A pessoa acontece. Eu estava ouvindo hoje uma entrevista com o Alexandre Comino, ele sempre leva algumas pessoas lá, e o rapaz que ele estava entrevistando, chamado Cristiano, ele contou a história de um senhor que trabalhava na Umbanda há 35 anos, tinha mediunidade, sempre teve mediunidade, mas quando o pai de santo do terreiro que ele foi falou que ele não era médium, ele acreditou. E ele criou um bloqueio emocional onde ele repelia qualquer tipo de aproximação espiritual. E durante 35 anos ele trabalhou como cambone, sendo que ele tinha mediunidade. Então olha a força da nossa opinião. Como isso é forte. E aí eu comentei nesse tópico também. Eu falei, olha, pode até ser que a maioria, porque quando a pessoa pergunta normal, ela está falando da maioria, né? A curva da normalidade, né, em estatística, quer dizer apenas a grande maioria. Não é porque algo é abaixo do normal ou acima do normal que ele se torna fantástico, miraculoso. Não, é apenas foge um pouco do padrão. Então, beleza. Aí a pessoa fala assim, não, eu incorporo a Maria Mulambo, jamais ela me jogou no chão. A minha Maria Mulambo é uma dama, ela não faz isso. Bom, a que trabalha com você pode não fazer. Mas isso é algum impeditivo para que a Maria Mulambo que trabalhe com outro médium o faça? Ora, desde quando agora eu tenho que julgar as manifestações das entidades por aquilo que as minhas entidades fazem? A minha entidade pode não jogar o médium no chão, mas a entidade que trabalha com outro joga, e daí? Isso quer dizer que é um espírito inferior? Ou quer dizer que não é espírito, é o médium? Como que a gente pode concluir? Entendem como é raso isso? A pessoa escreve 3 linhas no Facebook e você já dá uma resposta pronta para ela. Então é muito curioso. Em outro tópico, a pessoa perguntou assim: o que vocês acham de Exu que se manifesta com o médium calçado? Aí todo mundo, é um absurdo. O médium tem que estar descalço, é absurdo, é marmoteiro, é novamente o mesmo raciocínio raso. Eu olhei aquilo e falei, bom, pode até não ser normal que a entidade incorpore com o médium calçado, mas se uma entidade vier conversar comigo, eu vou avaliar se eu aceito que ali é uma entidade falando comigo, não por aquilo que ela tem nos pés, mas por aquilo que ela traz na boca. Ou seja, o que ela vai me falar é que é importante. Não é como o médium está vestido, como o médium está calçado. Até porque, convenhamos, se você é médium, quer dizer que você tem a capacidade de trabalhar com os espíritos, certo? Você não precisa ser um bandista para incorporar Exu. Você pode não ter religião nenhuma e ainda assim receber essa entidade, ela vir fazer seu trabalho, qual o problema? E se para você não tem problema nenhum ficar calçado, qual a diferença? Então, esse é um ponto muito interessante que eu observo, né? E até mesmo porque eu, pessoalmente, já conheci um Exu da linha da Lira, que ele gostava de se manifestar no médium de roupa social e calçado com sapato. E daí? Isso tira a manifestação? Isso enfraquece a manifestação? Agora, se a pergunta fosse, é normal na Umbanda Exu trabalhar calçado? A resposta é não. Por quê? Porque a maioria dos médiuns trabalham descalços. Agora, o que impede a entidade vir de sapato? Aí vem muita gente falando, é porque a energia vem de baixo. Gente, uma vez um colega meu foi tomar passe num centro espírita e ele era aqueles cara meio tupetudo, como a gente fala aqui, meio pra frente, meio bravo. E ele foi tomar o passe e a pessoa falou para ele, tira o boné. E ele falou, não vou tirar. Aí a pessoa falou para ele, mas você precisa tirar o boné. Aí ele pegou e falou, se o seu passe não passa pelo meu boné, então eu que não quero tomar. E levantou e saiu no meio da sala de passe. É claro que eu não estou dizendo que o que ele fez foi legal. Mas veja,
Se eu estou ali para dar um passe, eu posso pedir para a pessoa tirar o boné, porque é comum que se peça, pode ser norma da casa, pode ser diretriz. Mas eu vou deixar de dar o passe numa pessoa porque ela está de boné? Então daqui a pouco eu vou querer que dá passe pelado, porque está com roupa, não tem que tirar a roupa para tomar passe. Entendem para onde eu estou levando o raciocínio? Enfim, então assim, é claro que eu estou falando isso aqui, não é um atestado de faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, não é isso. Não estou falando que a pessoa pode dizer que incorpora uma entidade que faz uma coisa muito absurda e que nós temos que aceitar porque é da individualidade da entidade. Não. Todas as entidades da Umbanda, elas trabalham dentro de um preceito, elas trabalham dentro de uma doutrina. Se sair disso, pode estar com a roupa que for, pode estar pelado, pode estar descalço, pode estar de botina, pode estar de qualquer jeito. Isso é censurável. Mas dentro do padrão ético-moral da Umbanda, a entidade se manifesta do jeito que ela quiser. Eu posso trabalhar com Caboclo Sete Flechas e ele é uma entidade única, ele tem o ponto dele, ele tem o jeito dele. No mesmo terreiro pode trabalhar outro Caboclo Sete Flechas que vai ter um ponto diferente do meu caboclo e vai ter um comportamento diferente do dele, porque é uma entidade diferente. Não é porque ela usa um nome de falangeiro que ela normaliza o seu comportamento dentro de um padrão. Não. As entidades têm as suas individualidades. Elas trabalham dentro de um objetivo e é por isso que elas se ligam a uma falange de trabalho. Mas elas não perdem a sua personalidade, a sua essência não é apagada. Então o povo inventa muita coisa e fica preocupado de saber se o ponto da entidade está certo ou se está errado. Por exemplo, eu vejo pessoas que vai lá, risca um ponto, tira uma foto, coloca no Facebook e pergunta assim, de que entidade é esse ponto? E aí um monte de gente vai lá dar palpite. É simplesmente impossível saber. É claro que tem elementos que podem te apontar. Por exemplo, se é um ponto que tem um tridente, eu já posso dizer que é um ponto de Exu. Agora, se é do Exu Tiriri, se é Exu do Loto, se é Exu Veludo, se é Exu Caveira, você não vai saber, meu amigo. Então é simplesmente fantasia isso. E aí o coitado do médium recebe, como eu contei para vocês, que no meu caso, né, eu recebo um caboclo que não tem costume de bradar e que ao invés de manter o médium ereto, como é comum, ele curva para frente porque ele é velho. E eu tenho certeza que se eu for lá no Facebook e contar isso, muita gente vai falar que eu estou mistificando, vai falar que eu estou mentindo, vai falar que isso não existe. Por quê? Porque elas formaram uma cartilha do que é certo e o que é errado, não com base no que a entidade fala e no que a entidade faz, mas com base em como a entidade se apresenta. E aí é um problema que eu vejo em muitos terreiros. Tem um monte de terreiro preocupado tanto com o ritual, que aí tem aqueles terreiros mais lindos, branquinhos, tem a corimba que é super afiada, os médiuns têm posição para estar, hora para começar, hora para acabar, tudo ritualístico, muito bonitinho. Chegar lá, você vai conversar com a entidade, você não tem firmeza. Você olha lá e você fala assim, eu não sei se eu confio no que a entidade me falou, porque eu não sei se tem entidade ali. Então adianta, tá tudo ritualisticamente bonito, tudo parecendo uma orquestra coordenada pelo Pai de Santo, corimba belezinha, uniforme impecável, branquinho, que tem lugar que se você chegar com a camisa meio amarelada, você não pode trabalhar. Aí você vai conversar com a entidade, você não tem fé. E aí, como é que fica? Então assim, não quero colocar essas coisas como positivas, uma ao lado da outra, mas eu quero mostrar que em espiritualidade, em mediunidade, na Umbanda, não importa tanto o jeito que a entidade vem, se a entidade cai, se a entidade levanta, se a entidade agacha, se a entidade anda ereto, se ela curva para frente, se ela fala num português claro, se ela fala num português arcaico, se o ponto dela tem X, tem Y, tem Z, se o nome que ela se apresenta é um nome comum ou um nome mais raro, o que importa é o que a entidade faz, como é que ela trabalha, a caridade que ela traz e a confiança que ela traz. Isso é o essencial. Então você que está começando, você vai ter dúvida, você vai ficar com muito medo, você não sabe se o nome da entidade está certo, você não sabe se o ponto está certo, e a minha dica é, não procura isso na internet, meu amigo, procura na sua casa. Se você confia na sua casa, se você confia no guia que está te desenvolvendo, conversa com ele,
troca ideia com ele, pergunta para ele, porque ele é que sabe. E se ele falar que está certo, esquece os outros. Não fica preocupado. Porque eu acredito, pessoalmente falando, minha opinião, que é isso que explica essa mania que a gente tem hoje de que todo terreiro que você vai tem um 7 flecha, e todo terreiro tem um tranca-rua, todo terreiro tem Maria Padilha. Porque parece que só tem essas entidades. O pessoal até pergunta, cadê os outros Exus que a gente não vê? Por quê? Porque o cara ouve falar tanto de tranca-rua, ou falar tanto de Padilha, ou falar tanto de 7 flecha, e tem os pontos bonitos e tal, e o cara acha que tem que ser aquele. E às vezes não é. Não é. Então, assim, se você confia na casa, se você confia no dirigente, se você confia nas entidades que estão desenvolvendo, se a entidade riscou um ponto diferente, se ela deu um nome diferente, se ela age de forma diferente, mas dentro de um padrão ético-moral aceitável dentro da Umbanda, converse com os guias. Se eles falarem que está tudo certo, passa uma borracha no resto e segue adiante fazendo sua parte. Ok? Vou parando por aqui, lembrando agora que se você quiser acessar as reflexões, acessa youtube.com/mediumdeumbanda, e se quiser falar comigo, você manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com, ok? Abraço.